Oi, crianças! Estamos aqui hoje para mais uma aula. Nossa aula de hoje será de História do Ceará e nós vamos estudar a abolição da escravidão. E a abolição dos escravos começou aqui no Ceará. Vamos lá começar nossa aula de hoje? Façam a agenda 21/7/2020. Disciplina História do Ceará. Conteúdo: a abolição da escravidão e a abolição dos escravos começou no Ceará. Atividade: páginas 91, 92, 95 e 96. A abolição da escravidão. Na verdade, o fim da escravatura começou com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão dos traficantes do país. Além disso, a Guerra do Paraguai despertou também na população o sentimento abolicionista, a grande participação de negros no Exército Brasileiro. O movimento abolicionista, a partir de 1850, conseguiu o apoio de vários setores da sociedade brasileira, intelectuais, jornalistas, militares, artistas, estudantes e políticos que organizaram comícios, passeatas e manifestos em prol da liberdade dos cativos. Então, na verdade, o fim da escravatura começou com essa lei Eusébio de Queiroz, que ela foi em 1850, aonde proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão desses traficantes do país. Apesar de toda a luta dos negros e abolicionistas, a abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento, gradual e, de certo modo, controlado pelos proprietários de escravos que defendiam seus próprios interesses. Ou seja, esses proprietários de escravos, eles não queriam que a escravidão no Brasil acabasse, porque eles tinham interesses em permanecer com esses negros escravos. Esses negros, eles trabalhavam na lavoura, na casa de engenho, serviam aos senhores, aos proprietários, de todas as formas e trabalhavam em condições desumanas. Então, era de interesse deles que a escravidão no Brasil não acabasse. E esse movimento foi um processo que durou muito tempo, foi muito lento, gradual e com a participação desses proprietários que não queriam que a escravidão no Brasil viesse. As principais leis promulgadas foram: Lei do Ventre Livre. Vamos ver que lei foi essa. 1871. Estabelecia que todas as crianças filhas de escravos nascidos no Brasil a partir daquela data seriam consideradas livres, devendo os proprietários criá-los até os 8 anos, quando então o senhor poderia optar por uma indenização governamental ou a utilização de seus trabalhos até os 21 anos. Ou seja, essa lei ela estabelecia que todas as crianças que eram filhos de escravos, nascidos aqui no Brasil, a partir daquele ano, daquela data de 1871, eram consideradas livres. E os proprietários, eles tinham ainda que criar essas crianças até os 8 anos de idade. Após essa idade,
os senhores proprietários, os senhores de engenho, eles poderiam optar por uma indenização ou utilizar os seus trabalhos até os 21 anos de idade. Lei dos sexagenários. Vamos ver que lei foi essa. 1885. Declarava livre todos os escravos com mais de 65 anos. Essa lei apenas livrava os donos de escravos da obrigação de sustentar os poucos negros velhos que chegavam a essa idade. Parecia até uma piada e de mau gosto. Então, essa lei dos sexagenários declarava livre todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Mas o que acontecia? Esses escravos eles ficavam livres, os senhores proprietários, os senhores de engenho, não tinham mais obrigação de ficar com esses escravos em suas senzalas. Então, esses negros velhos, eles até sofriam porque eles não tinham mais para onde ir, eles não tinham a mesma disposição para trabalhar. E essa lei livrava somente os donos de escravo da obrigação de sustentar, de cuidar desses negros velhos. Na verdade, essas leis apenas serviram para os senhores poderem ganhar tempo, adiando assim ao máximo a abolição dos negros. Mas, em 1888, a escravidão negra chegou ao fim com a promulgação da Lei Áurea, de 13 de maio, pela princesa Isabel, que substituía provisoriamente o imperador. Atualmente, a escravidão é proibida no mundo todo, porém, ainda existem casos de trabalhos escravos clandestinos, inclusive aqui no Ceará. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, é considerado trabalho escravo o serviço realizado em condições que resulte na submissão do trabalhador, a jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, a restrição da locomoção do trabalhador, a vigilância ostensiva e a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. No final do século XIX, organizou-se no Ceará uma grande campanha anti-escravista. Dela tomaram parte elementos de todas as classes e de todas as categorias sociais. Surgiram na capital e no interior inúmeras sociedades em prol da abolição dos cativos. O movimento abolicionista ganhou força a partir de 1880, com o aparecimento da Sociedade Libertadora Cearense, que pressionavam pelo fim da escravidão. A ação desses abolicionistas juntou-se à coragem dos jangadeiros de Fortaleza, que em 1881 fecharam o porto da cidade ao tráfico negreiro, resistindo às próprias imposições da polícia. Esse movimento foi liderado pelo nosso querido Francisco José do Nascimento, também chamado de Chico da Matilde, e depois Dragão do Mar, com o seguinte slogan: no Ceará não se embarcam mais escravos. Então esses jangadeiros, eles fecharam literalmente o porto para que esses escravos não chegassem, e eles confrontaram até a polícia. Então, por isso que existe esse slogan, no Ceará não se embarca mais escravos, justamente com o apoio da população. Esse fato teve repercussão internacional e a ele se deve o apelido que nos deu Joaquim Nabuco, Terra da Luz. Em 1882,
apareceu outra sociedade libertadora, o Centro Abolicionista, 25 de dezembro, que desempenhou no Ceará um destacado papel em prol da abolição dos negros. Após 3 longos anos de uma luta aberta contra os negreiros e escravistas, as duas sociedades e os jangadeiros puderam presenciar o raiar de 25 de março de 1884, data que assinala o fim da escravidão no Ceará, e foi em Acarape, atual Redenção, que antigamente a cidade de Redenção se chamava em Acarape, a primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos, em janeiro de 1883. Então, a primeira cidade do estado do Ceará a libertar os seus escravos foi Redenção, no ano de 1883. Fortaleza deu liberdade a seus cativos em 24 de maio de 1883, do mesmo ano, mas Redenção foi a primeira. Em Canoa Quebrada, Aracati, no Ceará, foi construído um monumento em homenagem a Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão, além da homenagem do governo do Ceará, dando o nome ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então, essa figura aí mostra o Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura, que foi em homenagem a Francisco José do Nascimento. Compartilhando história. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Nascido em 15 de abril de 1839 em Canoa Quebrada, Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, que também ficou conhecido por Dragão do Mar na história do Ceará. Redenção, que foi o primeiro município a abolir a escravatura. Desde 2005, possui o Museu Senzala Negro Liberto, situado bem na entrada da cidade, e por muitos anos foi pioneiro do cultivo de cana-de-açúcar e atualmente vive do turismo do engenho para turistas locais e estrangeiros. Então, esse Museu Senzala ainda existe na cidade de Redenção e é onde viviam os negros. Nesse Museu Senzala existe ainda os troncos, as ferramentas aonde os escravos ficavam presos, os calabouços aonde eles ficavam trancados, escuro, passando fome, passando sede, passando frio, porque eles viviam em condições desumanas. Então, nesse museu, Museu Senzala Negro Liberto, quem tiver oportunidade de um dia passar pela cidade e tiver oportunidade de visitar, visite, porque é bem interessante. Então, uma foto da cidade de Redenção. A cidade possui senzalas, pelourinho, igreja, casas de senhores de engenho e um atrativo turístico, a Cachoeira da Paracupeba e o balneário Lages Lazer, e tem o mercado e o plantio de bananas, a base da sua economia. Há alguns trechos com presença da Mata Atlântica e alguns animais. Observem as imagens. Essa imagem é a imagem do Museu Negro Liberto, que fica na cidade de Redenção. Essa outra é a Cachoeira da Paracupeba, que também fica localizada na cidade de Redenção. E essa é a igreja matriz da cidade. Por que o Ceará é chamado Terra da Luz?
O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a libertar seus escravos, por isso ficou conhecido como a Terra da Luz. Para justificar o título de Terra da Luz, as elites cearenses procuraram divulgar a ideia de que o Ceará, a escravidão negra, não foi tão cruel como no restante do país. E agora vamos praticar? Exercícios, páginas 91, 92, 95 e 96. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play e vamos fazer a correção. Então vamos lá, turminha. Correção para a página 91. Primeira questão, o item A. O que você entendeu sobre a notícia? Então, o item A é uma resposta pessoal de vocês, tá? P. Descreva as imagens 1 e 2. A jornada exaustiva, trabalho forçado, condições degradantes. C. Que relação você faz entre a notícia e a imagem? As imagens mostram as formas de escravidão nos dias de hoje, como fala a notícia. Página 92. Segunda questão. Por que podemos afirmar que os africanos escravizados foram fundamentais para a economia do Brasil? Justifique a sua resposta. O negro oferecia uma mão de obra mais barata, tornando-se forte colaborador para a economia brasileira. Em troca de trabalho, recebia comida e um canto para dormir. Continuando na página 92, primeira questão. A liberdade dos escravos no Ceará foi um ato de bondade dos cearenses? Justifique a sua resposta. Então, a primeira questão, vocês vão colocar o que vocês acham, o que vocês pensam, opinião de vocês, tá? Então, a resposta pessoal. 2. O negro escravo era vendido como mercadoria ou servia como moeda de troca. Eram tratados como animais e coisas que podiam ser comercializadas. Dê sua opinião sobre essa situação do negro na época da escravatura. Então, a segunda questão também é uma resposta pessoal de vocês. Página 95, primeira questão. Que motivos levaram o Ceará a acabar com a escravidão em 1884? Sociedades anti-escrativistas foram surgindo com a adesão de pessoas de todas as categorias sociais da província. Uma delas, a Sociedade Perseverança e Porvir. Em 1880, foi fundada a Sociedade Libertadora Cearense, com 225 sócios. Segunda questão. O item A. A Sociedade Cearense Libertadora lutava por que tipo de sociedade? O item A. Sociedade livre. B. Quem era o presidente dessa sociedade? João Cordeiro. C. O que você entende sobre a última frase do pronunciamento de João Cordeiro? Então, o item C é uma resposta pessoal de vocês, tá? D. A libertação dos escravos do Ceará serviu para melhorar sua condição social? Justifique a sua resposta. Após a abolição, a vida dos negros continuou muito difícil. O Estado não se preocupou em oferecer condições para os ex-escravos serem integrados no mercado de trabalho formal e assalariado. As elites continuaram com preconceito. Com isso, a vida dos negros era dificultada, pois não tinham moradia e educação, principalmente. Página 96, o item A. Por que o autor, Dízion Pinheiro, chama o dragão do mar também de dragão da liberdade? Porque ele foi um dos principais líderes do movimento em prol da liberdade dos cativos em nosso estado. B. O que o autor quer dizer quando afirma sou maracatu,
do batuque virado? Pesquise. O maracatu é uma expressão cultural do Nordeste do Brasil que tem uma relação cultural com afrodescendência. O maracatu do baque virado ou nação é uma versão urbana do maracatu comum, ritmo mais lento. Meus amores, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.